meus amores, mais uma vez no Camarim com Camila Cleo, e a nossa convidada de hoje, nossa, minha e de vocês, é Bianca Coelho, fisioterapeuta. Bi, ela já veio ao programa, porém com outro assunto, que foi aromaterapia. Foi delicioso. Deixo aqui embaixo nos contatos, quando for para o YouTube, para que vocês acompanhem lá outro tema. E hoje, Bi, bom, em primeiro lugar, peço que você se apresente para o público. Eu sou Bianca, fisioterapeuta, trabalho aqui em Avaré há 24 anos e gosto de colocar meu trabalho a serviço do bem-estar das pessoas para melhorar a vida delas. Muito bom. E hoje a nossa pautinha conversada foi sobre a origem emocional das doenças. Bi, explane um pouquinho para nós sobre isso. Vamos começar falando exatamente o que a gente considera doença, né? Normalmente a gente vai chamar de doença aquilo que tem um sintoma, que tem uma dor, que tem uma inflamação, né? Um conjunto de sinais e sintomas. Mas se a gente fosse levar em consideração que tudo é um ajuste no nosso organismo, a doença não existiria desse ponto de vista, né? São todos programas biológicos que servem para manter o equilíbrio e a vida no nosso corpo. Digamos que tudo é redondinho na nossa existência, desde quando nascemos, não é assim, Bianca? Uhum. E quando acontece alguma coisa fora do eixo, é que os sintomas de uma possível doença venham a acontecer? Tirar o equilíbrio? Isso, aquilo que acontece no cenário, né? Então, por exemplo, é como se a gente estivesse andando num caminho tranquilo e de repente acontece um perigo, um susto, algo que provoque medo, que provoque uma necessidade de luta, de fuga, e o nosso corpo vai reagir a isso, com uma emoção que, por exemplo, poderia ser o medo. E eu tinha visto que a Bianca tinha colocado 3 coisas que são tiradas disso aí. No caso, morte... Como é que foi, Bi? Envenenamento, né? Por exemplo, toxicidade mesmo, né? Tá. Se eu pegar uma substância extremamente tóxica e colocar na pele ou ingerir, isso não vai ter uma emoção, né? Não vai ser vamos chamar de doença, né? Mas causada pela emoção. E sim, pela própria toxicidade, né? As outras coisas também um acidente, por exemplo, uma bala perdida, um impacto, né? Um acidente com uma colisão. Isso também, depois você pode desenvolver uma emoção de acordo com aquilo que aconteceu. Mas no momento, a causa de lesão, a causa deste problema não estaria ligado à emoção, né? Depois, sim, pelo evento, né? E a terceira? A questão nutricional, né? Como o déficit ou o excesso. Então, se você colocar mais alimento do que deveria, né, no organismo, ou menos, né? Uma desnutrição, por exemplo, escassez realmente de um alimento. Isso não causa impacto emocional, não. Tá. A não ser que ele de fato não esteja disponível no ambiente. Por exemplo, se você estivesse numa situação de deserto, né, e a gente hoje não tem isso aqui, dessa forma, né, mas numa situação em que de fato não tem o alimento disponível. Essas né? são as leis biológicas? As leis biológicas, na verdade, a gente chama de uma resposta, um programa instalado no nosso corpo, no nosso organismo, desde que nós somos feto, né? Então, desde a fase fetal até 1, 2 anos de idade, nós passamos por toda essa programação biológica, como se o nosso corpo aprendesse a responder diante das situações do entorno, né? Do cenário. Então, aquilo que eu te coloquei, luta, fuga, medo, susto, disputas de território. Então, são muitas coisas que para o homem mais primitivo eram vividas de uma forma e hoje para nós pode até ter um sentido mais figurado. Né? Tá, ficou mais redondinho para nós vivermos em sociedade do que uma época em que corria-se atrás de uma presa para matá-la, os homens da caverna, Exatamente. atritar um fogo para fazer essa presa, ou procurar uma mulher para puxá-la pelos cabelos, para acasalamento. Era uma vida diferente, né? Nós então temos nós temos que... muito disso ainda entranhados em nós, claro que com uma outra roupagem no outro cenário, mas nós ainda vivemos muito essa questão aí
de buscar território, de defender a própria casa, por exemplo. E aí o nosso corpo, o nosso organismo, digamos assim, é assim que vocês falam, né? O nosso organismo, ele faz com que deixe-o confortável, é isso, Bi? Deixe-o equilibrado, de uma forma que ele seja compatível com a vida. Tá, né? tá. Diante dos sustos, o organismo, ele se deu um olé ali. É isso, Bianca? Pode até ser, de repente, até temperatura, né? Muitas coisas a gente não precisa pensar para fazer. Vamos dizer que tivesse muito frio, né? Eu posso até fazer uma fricção para tentar provocar calor, me aquecer, tentar ficar no coletivo, mas de uma certa forma seu corpo já vai fechar os poros, vai mandar menos circulação para as extremidades. Isso é um programa biológico. Tá. Isso é algo que o seu corpo faz sem que você precise pensar para fazer. Ele responde com um sintoma, que pode ser, por exemplo, você vai começar a ver o quê? Os dedos arroxeados, né? Você vai começar a sentir dormência, porque o sangue já não está percorrendo ali, não tem aquecimento. Então, a gente olha para isso, isso é simples, porque é alguma coisa que todo mundo percebe, está roxinho de frio, né? Mas muitas outras coisas que nós chamamos de doença na nossa vida são respostas biológicas. Defesas do nosso organismo. Né? Que pode ser de algo do cenário clima, né? Ou disponibilidade de alimento, né, de recursos para a vida, porque nós precisamos de água, né, de alimento, e também precisamos deixar a semente. Então também tem essa questão do homem e da mulher buscarem essa relação, porque biologicamente nós estamos programados para isso. Mas no caso, então, nesse cenário que você nos coloca, Bi, até grifando e negritando a palavra, as doenças psicossomáticas. O que chamavam de psicossomática antes seria como se ela não existisse, fosse só uma coisa da cabeça da pessoa, né? Então, assim, era até meio usado no pejorativo, ou depreciando, como se a pessoa inventasse aquilo, né? Já ouviu algo a respeito, né? Já. Tipo assim, olha, essa dor é psicossomática, essa situação é por conta do seu emocional, né? As pessoas mais sempre falam, é o meu sistema nervoso. É psicológico dela, ou ela é melindrosa. Ou então fala assim, eu somatizo. Muitas pessoas falam, eu somatizo. O que é somatizar, né? Psicossomático seria que eu traria da minha psique para o meu corpo, né? Eu sou o meu corpo. Então, algo que de fato não teria uma causa física, né? Mas tem uma causa emocional. E assim a gente pode sim fazer um contraponto, né? Dessas respostas biológicas, como essa leitura que faziam da psicossomática. Por exemplo, nós temos 3 maneiras do nosso corpo responder, né? Sentir o ambiente. Então, assim, se a gente fosse pensar em uma emoção, ela é uma resposta àquilo que nós vivenciamos, né? Então, eu posso ter um conflito, que a gente chama, que é assim, você está andando normal, de repente acontece algo na sua vida, você não estava esperando, né? Mas um conflito que poderia ser puramente biológico, que é comum a todo ser vivo, né? Então, ao cachorrinho, até as plantas, se a gente fosse olhar, uma coisa mais arcaica, mas dessa forma também. Mas existe, as plantas sentem. Sim, elas sentem. Eu não elaborado dessa forma, né? Porque não tem a consciência. Não tem a consciência. Mas sim, ela é todo ser vivo. É o cenário dela que então, mudou. Já tem até um pesquisador, o Bruce Lipton, Biologia da Crença, se não me engano, uma pesquisa com células seres unicelulares, então se você aproximar algo nocivo, ela recua, né? Se você colocar, e ela também quer se multiplicar, ela também vai em busca de... Vai se aproximar. Então, ela vai se aproximar. Então, o nosso corpo faz isso. Ele recua ou ele avança, né? Isso é um princípio bem básico lá atrás, mas a gente vai... ter uma resposta biológica, todo ser humano tem, todo ser vivo tem, né? Depois nós temos as questões que são psicobiológicas, que aí é só o ser humano, né? E as psicológicas,
que aí, no caso, não teria um evento físico, mas simplesmente da percepção da pessoa. E aí tem uma infinidade, aí sim a gente vai perceber muito como as emoções influenciam e provocam distúrbios no nosso organismo, puramente pela percepção do indivíduo, de cada pessoa. E que é subjetivo e singularíssimo, né, gente? Não aconteceu nada externamente, nada neste cenário dele, mas ele sente por si mesmo. Sim. E aí ele vai ouvir de terceiros que ele é melindroso. Ah, isso não aconteceu com você? Ser. Ah, para, não é possível. E aí vai de acordo, exatamente, aí vai de acordo com a vivência dessa pessoa, né? Então, assim, se ela cresceu num ambiente amoroso, se ela cresceu numa instituição, se ela conheceu os pais ou não, se ela teve muitos irmãos, se ela cuidou dos irmãos. A vivência de cada um e a maneira como ele percebe isso que aconteceu na vida dele faz muita diferença, né? Mesmo pessoas na mesma situação podem perceber essa situação de uma maneira diferente. Na mesma família, inclusive. Exatamente. Porque cada filho sente que foi criado de uma maneira, e isso é dele também, não é? E independente de eventos externos, digamos assim. Exatamente, não é, Bi? a maneira como ele percebe. Isso vai um sistema de crenças também, né? A cultura em que ele foi criado. Então tem muito, é uma percepção individual daí também. Bianca, e trazendo agora para a sua labuta diária, para o que você faz, digamos que a fibromialgia teria um fundinho nisso daí na psicossomática? Nessas leis que você estudou? Sim, a gente pode considerar. Quando a gente fala de sistema musculoesquelético, que é o que ela afeta, né? Então nós vamos ter dores musculares. Explica o que é a fibromialgia, pessoal de casa que não sabem o que é. A fibromialgia é uma síndrome caracterizada por dor difusa, né? Dor em vários pontos do corpo, fadiga, alterações de sono, entre outras coisas, mas principalmente isso. Então normalmente a pessoa sente bastante cansaço, né? E dor em vários pontos. Pode ser também dor articular, mas o que caracteriza principalmente é a dor muscular, em vários pontos do corpo. E não é uma fadiga de você se exceder no esporte, no exercício físico, nada disso. Você pode ficar inerte numa cama, você vai ter fibromialgia? Não, aí normalmente, as pessoas normalmente têm um componente emocional também ligado a isso, né? Muitas vezes está ligado à depressão, né, a outras questões também, mas não necessariamente ela tenha que ter feito muito esforço. Mas o que acontece? Quando a gente fala desse sistema onde a fibromialgia acomete, que é o sistema musculoesquelético, vamos considerar que cada tecido do corpo, por exemplo, a pele, os músculos, os tendões, cada um é regido por uma área do cérebro. E aí a gente também tem tecidos embrionários. Não vou me aprofundar muito nisso porque é muito detalhe, tá? Mas o sistema musculoesquelético, ele responde a um sentir específico, que é o sentir do desvalor, do sentir-se não capaz. Quando a gente fala, mas eu não me sinto desvalorizado, muitas vezes a pessoa fala assim, não é bem isso. Na verdade, quando você tem dificuldade, por exemplo, de executar o movimento, você também está sentindo algo como se você não fosse capaz. É muito comum as pessoas chegarem e falar assim, nossa, eu não consigo. É muito comum ela colocar o não consigo nem levantar o pente para pentear meu cabelo. Eu fico fadigado de tomar banho. Quando elas estão em crise muito profunda, elas, muito mais acentuada, vamos dizer, elas realmente não querem nem sair da cama, né? É muita dor, rigidez também, né? Porque vai ficando parado por muito tempo. E ele é disparado muitas vezes por essa sensação que a pessoa tem de querer agradar. São pessoas normalmente, eu comecei a perceber isso desde muito início, né, da minha profissão, que eu percebia que as pessoas um dia estavam muito bem, então enquanto ela estava bem, elas batiam um bolo, elas faziam faxina, elas agradavam o marido, o filho, a mãe. Então essa sensação de estar sempre agradando, para que ela se sinta valorizada a partir do que ela fez. Isso é muito interessante. Nós vamos dissecar um pouco mais sobre isso, Bi, no segundo bloco. Claro. Até daqui a pouco. E é isso aí, meus amores, voltamos com a Bianca Coelho. Ela terminou o primeiro bloco nos falando sobre a fibromialgia. E nós, mais uma palhinha sobre isso, Bi.
a pessoa que tem uma hora que isso, que ela resgata junto ao profissional, claro, que ela consegue resgatar? Como é que é? Então, na verdade, é mais a percepção que ela tem disso, né? Muitas vezes a gente não vai abordar o paciente que está trazendo isso, dizendo que ele se sente desvalorizado. Que isso, se ele tivesse na consciência da pessoa, ela não estaria desenvolvendo esse programa, né, biológico. Na verdade, o corpo faz isso de uma maneira onde ela consiga expressar isso. Então, quando ela executa, ela faz um movimento, e é muito comum quando elas se sentem melhores, até chamam muitas vezes, colocam junto com bipolar. Ah, o fulano é bipolar e tem fibromialgia. Né? Na verdade, julgam as o que criaturas acontece? desse planeta, Conjugam tudo, julgam, né? E aí o que acontece? A pessoa, para se sentir... ela passa por momentos em que ela não consegue de fato executar, porque ela está com dor, porque ela está em crise, e a hora que ela se sente melhor, ela quer fazer e tirar o atraso de tudo. Então ela se anima e fala, hoje eu estou bem, eu vou fazer tudo aquilo. E muitas vezes ela acaba se desgastando e gerando um novo episódio. Porque quanto mais ela faz, mais ela se sente valorizada. E o que acontece de interessante? Esse tipo de muitos conflitos, quando eles se solucionam, é que a gente vai ter sintoma. Por exemplo, já percebeu, você tem um dia muito agitado e aí você dorme e vai dormir bem, apenas um pouco cansado. No outro dia, as pessoas até brincam, nossa, parece que eu tomei uma surra de toalha molhada. Cada terminologia, de gato morto, no interior, nossa, então, eu dormi bem e acordei travado. O que acontece? Enquanto você dorme, o corpo vai fazer esses reparos de tudo aquilo que você usou, né? Então, quando você consegue... chegar ao ponto de executar aquilo que você achou que você não conseguiria, porque outro dia você estava acamado praticamente, e de repente você se animou e fez tudo aquilo, você entra numa nova crise. E aí, às vezes, acaba levando a cronicidade, porque daí a pessoa, eu não posso fazer isso que eu tenho. Ela começa a colocar, se eu passar pano no chão, né, amanhã eu não aguento. Então, é a sensação de que ela não poderia e faz. Porque, na verdade, quando ela consegue fazer, ela entra no que nós chamamos de solução. E o que o corpo faz? Já que você resolveu esse problema, então eu posso reparar esse tecido que estava inflamado, que estava debilitado. O que ele faz? Leva sangue, leva líquido e ele ocupa um espaço. Muitas vezes por isso que nós temos dor. E não necessariamente quer dizer que nós estamos doentes, mas quer dizer que o nosso corpo ele está fazendo um reparo naquele tecido. E como você leva líquido, leva célula, e isso ocupa um espaço, esse distensionamento provoca dor. Gente, o nosso corpo é sábio. Então, quando vocês tiverem dor, saiba que o organismo está trabalhando como soldadinhos para que tudo fique bem, tá? Menos coisa na cabeça. Agora, Bi, uma coisa que eu queria te perguntar, até a postura nossa, gente, eu olho para as pessoas e percebo muito a postura delas. Isso tem muito a ver, né? Vamos supor, uma pessoa que tem a corcunda ou a escoliose, digamos, isso também tem a ver, não é, Bi? Tem muito a ver. Essa exatamente tem uma maneira como a gente percebe o ambiente. Explique-nos. Quando a gente fala também desses tecidos, por exemplo, o que é relacionado à postura, que é ossos e músculos, né, tendões, ele também vai ter uma questão de lateralidade. Então, vamos dizer que o lado direito, ele corresponde ao sentir e à busca pelo pai, e representa o lado nosso masculino, a nossa ligação com o masculino. E o esquerdo, nossa ligação com o feminino. Uma criança que pende para o lado do pai, ela pode ter uma inclinação para o lado direito. E o que acontece às vezes é que o corpo nessa tentativa acaba vindo buscar o lado esquerdo. Então nós vamos ter uma escoliose em S. Mas muitas vezes você vai ver uma criança que ela está totalmente pensa para a direita. Eu vou chegar em casa e ver o Tomás. Ou então lado totalmente que ele tá pensa. Pai ou mãe? Olha, eu às vezes observo meus meninos, né? A gente fala, nossa, quanta coisa se eu soubesse, né? Mas a gente só aprende e só chega para nós o conhecimento a hora que a gente está pronto para entender também, né? Mas as escolioses podem ter relação. Claro que tem efeitos mecânicos, tem a mesa que você senta, tem as atividades que você faz, obviamente, ou isso se você influencia. É destro ou canhoto, mas né? eu, como já trabalhei com RPG por um tempo, o que eu via? Se ali fazia, aplicava a técnica, umas pessoas melhoravam muito e outras não. E aí você tem que olhar para o cenário. Existe um conflito de relação entre o pai e a mãe?
né, muitas vezes. E a criança, muitas vezes, está ali naquilo, ela está percebendo com o olhar dela, não o todo, né? E às vezes não é o olhar, é o corpinho dela, né? E aí isso vai se manifestar, porque normalmente o que vem para o corpo e o que o corpo busca esse programa biológico é aquilo que nós não falamos, que nós apenas sentimos e não expressamos. Então, principalmente, se a gente não se expressa falando, não se expressa desenhando, que é uma maneira de expressão, se não se expressa dançando ou numa arte qualquer, isso vem para o corpo, né? Tá. Então, você sente, e se você pode falar, elaborar isso, muitas vezes você não vai trazer sintomas para o corpo, mas se você cala, né? Já ouviu a frase que o que a gente cala, o corpo fala, né? Mas também tem a ver, não tem, Bia? Eu sou nessa ignorante, né, gente? Com pessoas muito tímidas, que elas querem proteger essa o retração, sim, ou então a pessoa que se joga, né? Tem até muitos biotipos e uma leitura que é feita mais específica disso, né? Mas tem também, cada vértebra também tem uma ligação com um sentir biológico específico, né? Por exemplo, a pessoa muito submissa, né? Muitas vezes ela só vai desenvolver sintoma e dor quando ela se posiciona. Porque daí ela entra em solução. Ah lá, gente, né? ela entra em solução. Mas pode ser que ela passe uma vida inteira naquele comportamento, apenas sentindo. E muitas vezes, enquanto nós estamos no que nós chamamos de conflito, nós não temos sintoma. É só quando você quer sanar o problema. Exatamente, quando você vai e acaba saindo desse padrão. Aí o corpo fala agora, como se fosse uma guerra. Eu vou para a guerra. Né? Então a gente vê em filme, né? O soldado vai lá e luta, ele toma um tiro, aí eles sentam, começam a conversar, aí depois ele põe a mão e vê. Só então que ele vai ver. Só então que ele vai sentir, porque enquanto ele está na luta, na preservação, né? Ele não vai ter sintoma. Né? Que eu estou fazendo um macro muito distante, né, da realidade. Mas muitas vezes a gente só vai ter sintoma quando a gente relaxa. O que pode acontecer, por exemplo, já aconteceu, tirei férias, estava numa fase de muito trabalho, aí quando eu descansei, eu tive uma virose. Quando eu relaxei, eu tive uma hérnia de disco. Acontece muito, a pessoa fala, eu estava super cansada, nos piores dias não tinha nada. E agora que eu entrei de férias, eu fiquei doente. Vocês estão se localizando aí na casa de vocês? Quero que deixem comentários aqui, tá? Porque, trocando em miúdos, né? Se você não procurar sanar, você não vai sentir a dor. Quando você procura resolver os problemas, o corpo é sábio e vai te levar a dor porque ele está sanando, está redesenhando tudo aquilo. Mais ou menos isso, né, Bi? Mais ou menos isso. Na verdade, a gente tem que ficar... nós que vamos estudando as leis e olhando para essa fisiologia normal, que é quando está tudo bem, né? Nosso coração bate, a gente respira, tem um ritmo, né? Mas se acontece algo diferente que o nosso corpo tem que responder, a gente também vai precisar identificar se isso é um risco ou não, né? Então, por exemplo, alguns sintomas, por exemplo, esses osteomusculares, que a gente sabe que é uma solução de conflito, né? A gente tem que ver se esse conflito já acabou, porque às vezes vem uma pessoa lá com uma dor muito forte no ombro, por exemplo. Eu atendi um caso esses dias. E aí eu comecei a perguntar o que é que tinha acontecido de bom. Porque a gente fica procurando algo errado. Mas um parêntese aí, tá, gente? Até parando a Bianca. Claro que tudo que vocês vão fazer tem que ter a anamnese de um profissional. Não adianta nós leigos, entender? Querermos entender o que está acontecendo com o organismo nessa parte osteomuscular e ainda nessa da psicossomática, sem estar com um profissional que estudou tudo isso, né, Bianca? Exatamente. A gente que estuda, a gente já tem que estudar muito, né? Exatamente. Porque cada caso é um cenário diferente, é um programa biológico diferente, né? E a gente tem que ver se essa solução é compatível com a vida ou não. No caso de músculo-esquelética, é tranquilo. Então, assim, tira um pouco daquele pavor que a pessoa acha que tem alguma coisa muito grave com ela. Na verdade, a ideia é a gente esclarecer que nem todo sintoma é ruim. Muitas vezes é só um tempo, se a gente conseguir entender a fisiologia, por exemplo, um reparo de uma dor muscular, né, de uma lesão muscular, ela vai durar 21 dias. Então, se a pessoa tiver um pouco de tranquilidade para lidar com isso, claro que nós vamos modular, nós vamos tratar essa dor,
Nós vamos aliviar essa dor, mas não ficar, porque às vezes a dor é tão alta, tão grande, né, sentida de uma forma tão intensa, que a pessoa acha que tem alguma coisa muito errada. Ela corre fazer exame, ela fica apavorada, né, e isso vai gerando um nível de estresse, de tensão cortisol muito maior. liberando no organismo. Exatamente, isso vai trazendo às vezes outros problemas, né? Exato. E aí você, quando não tem, a gente não encontra nada ligado, mas assim, eu vou falar para você que quase 100% dos casos que chegam para mim hoje tem um sentir biológico, quando se trata disso, né? Então, se a gente, às vezes, não é exatamente como a gente pensa. Se diz uma dor, ela não conseguia, você tem que ver o movimento que a pessoa não consegue fazer. Por exemplo, ela não conseguia elevar o braço. E aí, o que você pode pensar? Você fez algum movimento, alguma coisa que você achou que você não ia conseguir, mas conseguiu? Não. E nessa situação? E aí, eu fui para o psicobiológico. Né? E perguntei, falei, alguma situação, alguma coisa que você tirou que estava pesado para você, que é o sentir do peso sobre os ombros. Ela falou, sim, uma situação familiar, me explicou exatamente assim como tinha acontecido. É um psicólogo falou, também, né, gente? Na verdade, assim, a gente não vai elaborar isso, mas se a gente identifica que tem, né? A gente viu um pouco mais tranquilo, porque daí eu explico a fisiologia, então, mas como era uma dor bem intensa, né, e podia ter um risco pela idade, pela profissão daquela pessoa, eu falei assim, então eu vou pedir que você procure um médico, vai fazer um exame para ver se não teve um rompimento. Porque se isso é sentido de uma forma muito intensa, você pode até ter mesmo um rompimento de tendão nessa solução. E aí você precisa de um médico, não adianta você querer elaborar uma percepção, né? Você precisa tratar aquela de uma maneira convencional, né? Se for o caso, até cirúrgica. Exato. Exatamente, mas muitos casos que eu falei assim, então vamos ver. Tratamos, melhorou, falei 21 dias para isso regredir, né? Totalmente, claro, se você não fica no que a gente chama de balanço, onde a gente vai entrar para as doenças e as dores crônicas. Ah, isso que eu queria te perguntar. Né? E quanto às dores crônicas? A dor crônica a gente chama de pendência, né? Então, por exemplo, a pessoa tem lá um problema que ela percebe como um peso no trabalho, né? Como algo que incomoda, que é difícil para ela lidar com aquilo, e ela começa a desenvolver uma tendinite, por exemplo. Aí se ela chega lá e pergunta, mas qual o movimento que é difícil para você fazer, né? Quando é o movimento de estender, a gente vai buscar algo que ela queira afastar. Pode ser um chefe, pode ser um colega, pode ser qualquer coisa que ela sinta que ela não consegue tirar da cola dela, vamos dizer. Gente, nunca tinha pensado a gente nisso. nunca imagina. Eu atendi outro dia o caso dessa forma, e eu falei assim, e ela estava com uma tipóia. Né? Eu falei assim, mas tem lesão? Já investigou? Não, não tem rompimento, mas uma tendinite braba. Falei, vamos lá. Conversamos. E aí o que acontece? Às vezes, nesse caso, foi uma situação de trabalho e simplesmente a pessoa que era uma dificuldade para ela não estava mais trabalhando junto. Então, uma solução real, que a gente chama de solução do conflito, eu não tenho mais esse problema, então acabou. 21 dias, acabou. Mas pode ser que ela apenas tivesse tirado uma férias e essa pessoa voltasse e ela continuasse percebendo essa situação como algo difícil, em que impede o movimento dela. Ou seja, isso se torna crônico, porque cada vez que você entra em contato com esse sentir e cada vez que você se afasta dele, você entra em mais 21 dias. E aí o que acontece é que a pessoa, o corpo vai querer colocar uma estrutura mais densa e mais resistente naquilo, onde nós vamos ter as calcificações nos tendões, né? E isso quer dizer que isso já aconteceu por muitas vezes. Meu Deus, o corpo é sábio mesmo, né, gente? No final das contas, eu acho que todos nós temos que saber como é que tá ali, onde as dores estão, procurar um profissional da área, né, Bi? Para eles nos ajudar a saber onde é que está, mesmo porque precisa de uma anamnese complexa, né? Sim, ela é bem extensa. E dúvidas de vocês, deixem aqui que a Bianca responde. Nada obsta que ela volte para esmiuçar um pouco mais essa seara que é muito bacana para todos nós. Bi, foi um prazer enorme tê-la comigo novamente. Eu que agradeço sempre a oportunidade. Volte sempre. Um forte abraço, meus amores, e até o próximo programa. Tchau!